Meu amigo, minha amiga, vemos hoje no Evangelho Jesus subir ao alto de uma montanha. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João, e lá, no alto daquele monte, ele se transfigurou. Suas vestes ficaram brancas como a neve, e seu rosto resplandecia como a luz do sol. A seu lado apareceram Moisés e Elias. Num dado momento, Pedro se aproxima de Jesus e diz: Senhor, como é bom estarmos aqui. Permita que façamos uma tenda para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Mas enquanto falava, uma nuvem resplandecente tomou conta do lugar e uma voz dizia: Eis o meu filho amado, no qual eu ponho toda a minha alegria. Escutai-o. Quando ouviram isso, os apóstolos ficaram muito assustados e jogaram seu rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Meu amigo, estamos diante então de um grande milagre, de uma teofania, ou seja, de uma manifestação de Deus. Mas eu queria convidar você a olhar para a transfiguração por um outro ponto de vista. Veja, Jesus transfigurado, com o rosto brilhando como o sol, suas vestes resplandecentes como a neve, uma voz que sai no meio de uma nuvem. Tudo isso afirma a divindade de Jesus e mostra, de fato, quem é Jesus, o Filho de Maria, que é, portanto, também o Filho de Deus, o Verbo eterno, há tanto anunciado pelos profetas e que ali dá a conhecer a sua natureza divina. Mas eu quero convidar você a olhar o milagre, o grande milagre que acontecia de maneira oculta. Porque se a gente se admira diante do fato de que Jesus é Deus, mais admirável ainda é o fato dele ter assumido a nossa natureza humana, ter se feito pequeno. Como diz a carta aos Filipenses, ele não se prevaleceu da sua natureza divina, mas esvaziou-se de sua forma de Deus e assumiu a forma de servo. E assim, fazendo-se um conosco, ele quer nos elevar. Deus quer que nós sejamos consortes divinae naturae, ou seja, participantes da sua natureza divina. Veja, nós não somos divinos, Jesus é divino, porque Jesus é uma pessoa divina, Jesus é Deus. Mas assumindo a nossa natureza humana, ele quer nos fazer participar da sua divindade. O Verbo eterno se esvazia da sua aparência de Deus, assume a natureza humana e realiza ações humanas, ações que para nós são simples e cotidianas. Ele trabalhou, ele se alimentou, ele se cansava e dormia. Jesus realizava, sendo Deus, ações humanas. Mas nos convidando a participar de sua natureza divina, ele quer que nós também nos transfiguremos e sejamos como ele, realizando ações divinas. Ele deseja que nós realizemos na nossa vida atos de proximidade, de comunhão, de relação, de afeto, de amor, porque Deus é amor. João, Tiago, Pedro eram pessoas como nós, gente como a gente, não é? João e Tiago, que eram irmãos, eram chamados de Boanerges. Boanerges quer dizer filhos do trovão. Ou seja, eram pessoas destemperadas, às vezes com um toque de agressividade na fala, nos comportamentos. Eles são convidados a se transfigurarem como Jesus. Pedro era um homem de altos e baixos,
era um homem de muitas dúvidas, de muitas incertezas. Ele também é convidado a se transfigurar como Jesus. Jesus te chama do jeito que você é, a se deixar transfigurar também. Temos outras duas presenças interessantíssimas, que são Moisés e Elias. Moisés e Elias, você sabe, já não estavam entre eles, já tinham feito sua Páscoa, sua passagem, já tinham morrido e, portanto, estavam em Deus. Mas eles aparecem para Jesus. Isso nos ensina duas coisas. A primeira é que a vida não nos é tirada com a morte, a vida nos é transformada. E diante de Deus permanecemos vivos, lúcidos e inteligentes. Eles conversavam com Jesus. A outra coisa que a presença desse legislador e desse profeta nos ensina é que eles apontam para todas as promessas de Deus feitas na primeira aliança e que têm a sua plenitude em Jesus. Eles nos convidam a olharmos para Jesus como os cumprimentos das promessas de Deus. Jesus é o Messias esperado pelos judeus. E, portanto, Moisés e Elias nos apontam Jesus como aquele que desde sempre foi esperado para a salvação da humanidade. Bom, veja que isso tudo acontece no alto de uma montanha. A montanha que simboliza a manifestação de Deus, a proximidade de Deus. A montanha também significa as dificuldades da vida, as dificuldades do mundo. Para que você chegue no alto de uma montanha, você precisa ser disciplinado, você precisa fazer sacrifícios, você precisa vencer a dificuldade da subida. A montanha tem essa dupla significação. É o lugar onde Deus se mostra, onde Deus se manifesta, porque está num lugar alto. E é para esse lugar alto que Ele nos convida a vencermos as nossas dificuldades, as nossas más inclinações, nossas limitações pessoais, que são poeira no caminho, que são pedras nessa caminhada rumo a esse lugar mais alto. O seu lugar é esse lugar mais alto. É para lá que Deus te chama. E é lá que Ele quer se revelar a você. Amado, a festa da transfiguração é a festa não apenas da manifestação da divindade de Jesus, mas é a festa daquilo que Deus pretende fazer com todos os homens e mulheres. Deus quer te colocar no lugar mais alto. E nesse lugar, Ele quer que você participe da natureza divina. Deus te chama a participar da sua glória. Não tenha medo. Não tenha medo da subida, das pedras soltas, da poeira do caminho. Não tenha medo das dificuldades. Aquele que ergue as mãos para você é maior do que toda dificuldade, do que todo problema. Coloca no Senhor a tua esperança. Tenha coragem. Mantenha seus olhos fixos em Jesus. Deus deseja transfigurar a sua vida e colocar você num lugar mais alto. O Senhor te abençoe agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.